Jesus Bom Pastor na Bíblia. Apresentação, Irmã Wanda Bisato. Não tem fim. Olá, vamos continuar hoje falando de Jesus Bom Pastor, mas falando também dos pastores que estão presentes na Bíblia. No regime tribal, essa solidariedade entre os grupos mostravam essa presença de um Deus que cuidava do povo, um Deus que caminhava junto, um Deus que respondia às necessidades do povo. Porque quem coordenava esses grupos eram verdadeiramente pastores. Aí nós temos um período que o povo pede um rei, que é o tempo da monarquia. Com a monarquia, o povo já não é mais sujeito da sua história. O povo se torna escravo. O povo se torna submisso. O povo trabalhava para construir tantas coisas, pirâmides, templos, palácios, mas na verdade não moravam neles. E esse povo, então, através dos seus profetas, que ainda acreditavam que o Deus pastor podia trocar essa realidade, começam a abrir os olhos do povo. E nós temos Jeremias, ele, quando teve a queda de Jerusalém, eles foram para o exílio e eles começaram então a se espalhar. Eles foram expulsos. E Javé, então, lhe pede contas de quem está coordenando, dos príncipes, de toda essa gente, dos reis daquele tempo. Javé começa a pedir conta, porque eles quebram a aliança e não resolvem nem os problemas, nem a fome, nem as doenças do povo. Também Miqueias, no versículo 2, ele é um livro posterior, ele reflete então a confiança dos pobres que iam para os profetas depois do exílio da Babilônia. A confiança dos pobres que era do Deus queria reuni-los novamente, caminhando junto com eles ou na frente deles e abrindo brechas de libertação, de escravidão. Esse texto também nos faz lembrar que o povo sempre buscou esse Deus pastor, um pela profissão que eles tinham e outro também diante das dificuldades. No Salmo 23, que nós rezamos todo dia, né, nos enterros, quando a gente vai rezar, a maioria do povo tem esse salmo no coração com muito carinho. Realmente, esse salmo mostra alguém que está sendo perseguido. Não se sabe por quê, mas ele entra na igreja, na comunidade, e ele reza o salmo tão bonito. A gente atribui esse salmo a Davi, porque é um salmo que expressa essa pessoa perseguida, mas que se refugiou no templo. O templo era o lugar do refúgio dos pobres e dos perseguidos. Você estando no templo, ninguém te faria mal, porque era respeitado como a casa de Deus. O tema de pastor
recorda as marchas do deserto, recorda o tempo tribal e integra, assim, a segurança da pessoa junto com Deus. Ezequiel vai fazer um outro tratado sobre o pastor no capítulo 34. Ele é o que mais desenvolve o texto, dizendo que Javé, o pastor, os outros aproveitam das ovelhas, do seu leite, da sua lã, mas não se importa das ovelhas. Esse é o tempo que Ezequiel foi profeta. Ezequiel, então, ele se abre para uma promessa messiânica. Suscitarei para vocês um pastor. E isso dava muita segurança. Ele viveu, em 593, 582, e ele abre uma grande porta para o povo que está no exílio da Babilônia, junto com o rei Joaquim. Tão distante da pátria, porém consciente da situação do povo que vive como escravo, como um povo estrangeiro. E Ezequiel, então, profetiza contra esses falsos profetas, que não têm missão de cuidar do povo, mas que aproveitam do povo. E ele diz mesmo que esses maus pastores que roubam o povo são os governantes daquele tempo. E Ezequiel, ele começa denunciando os corruptos de Israel como falsos pastores. Ao invés de nutrir o rebanho, eles roubam. Ao invés de protegê-los, eles deixam o povo desorientado e vagando. Como consequência, o rebanho é devorado pelos animais, isto é, o povo que o oprimem e depredam. Os pastores, portanto, davam o ser depostos ao seu ofício, e o próprio Deus assumiria ser pastor desse rebanho. Ele consegue, esse Deus vai tirar esse povo do exílio da Babilônia, e reunirá esse povo que está disperso e conduzirá para uma terra onde ele encontrará boa pastagem. Essa profecia é, em primeiro lugar, uma sentença, um julgamento contra indignos chefes de Israel que estão roubando, matando as ovelhas para abandoná-las aos animais selvagens. E esse texto é lido na festa da dedicação do templo, conforme João 10, 22. Porque as lideranças religiosas do templo também não eram mais pastores. O texto de Ezequiel abre expectativa no dia em que o próprio Deus vai assumir como pastor do povo. Eu sempre digo que o grito do povo foi o que despertou
o sentido de pastor de Jesus. Porque no decorrer de todo o povo da Bíblia, a presença de Deus é constante. Eles acreditavam que Deus estava com eles, que Deus caminhava com eles. E principalmente acreditavam isso nos momentos de maior opressão. Deus defende os pequenos e suscita profetas que vão ajudar esse povo novamente reconhecer Deus como pastor. O grito do povo faz Deus e faz Jesus agir. Vem vindo desde Moisés para libertar Israel das garras do faraó do Egito. O clamor desses filhos de Israel chegou até mim, ele diz, em Êxodo 3, do 7 ao 10, tem essa descrição. Eu vim porque ouvi o clamor do meu povo. Eu escutei o seu clamor. Eu ouvi a sua dor e eu desci para libertá-lo. Então Ezequiel, que profetiza para o povo, ele diz: criatura humana, escuta o que eu vou lhe dizer e guarda na memória. É uma urgência para o povo que está sofrendo que nasçam pastores e profetas que realmente ajudem. É urgente a organização do povo, a sensibilidade, a consciência da missão para denunciar a opressão que vive o povo sobre a liderança de maus pastores e para anunciar o governo de Javé, pois ele mesmo será o pastor e seu povo, dando-lhes pastores que guiarão com ciência e sensatez. Para nutrir, para pastorear, o Messias vai vir, o servo de Javé, que libertará o povo. Ele vai reunir novamente todas as ovelhas perdidas, cada qual assumindo o caminho, não indo para o matadouro, mas assumindo o caminho que leva à libertação. Essa visão clara leva Jesus a compadecer-se. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. A ir além da raça e do sangue, engajar-se no projeto do reino. E assim Jesus assume isso de ser realmente um verdadeiro pastor. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Eu sou o bom pastor. Jesus Bom Pastor na Bíblia. Apresentação: Irmã Wanda Bisato. Não tem fim.